Olá, que bom ter a audiência de quem nos acompanha aqui no Juris 360 Lab. Sejam bem-vindos a mais essa nossa conversa sobre o mundo jurídico. Hoje a gente vai direto ao ponto, tá? Vamos mergulhar em algumas decisões bem recentes e importantes do STF, todas do informativo 1145. A ideia é fazer uma análise assim focada num bloco só de 4 julgados: ADI 7.552 de Alagoas, ADI 3.608 de Goiás, depois a ADI 5.303 de Mato Grosso, que essa, vale um olhar mais de perto, e a gente fecha com o ARI 1.462.538 do Paraná. Preparados? Então vamos lá. Começando por Alagoas, a ADI 7.552. O tema era uma lei de lá que deixava nutricionistas pedirem exames laboratoriais, né? E o ponto principal, obrigava os planos de saúde a cobrir esses exames. O que o Supremo disse disso? Olha, a decisão foi clara. Inconstitucional a lei alagoana. Basicamente, o argumento foi que o Estado entrou numa área que não é dele, sabe? É competência privativa da União legislar sobre direito civil e também política de seguros. Isso está lá no artigo 22 da Constituição. A competência legislativa. Exato. E é interessante, o plenário até citou um precedente parecido, a ADI 7.376. Isso mostra, uma linha do STF para proteger essa competência da União, ainda mais em setores como planos de saúde, que têm regulação nacional. Entendi. O Estado não pode criar obrigações novas nesse tipo de contrato, assim, por lei própria? Isso mesmo. Faz sentido. E essa mesma questão de competência apareceu lá em Goiás, na ADI 3.608, aquela do serviço voluntário na PM e nos bombeiros. Exatamente. Ali, a lei estadual também teve trechos invalidados. Foram vários pontos. Primeiro, a lei colocava voluntários para fazer atividade de policiamento, de guarda. Funções que a Constituição, no artigo 144, diz que são dos órgãos de segurança mesmo. Entendi. Atividades típicas, né? Isso. Segundo, tinha um limite de idade, 27 anos, para entrar como voluntário, que, assim, não parecia ter uma justificativa muito clara para a função, que era mais administrativa. E, por fim, a lei permitia prorrogar o serviço voluntário 2 vezes. Só que a lei federal sobre isso, a 10.029, só deixa prorrogar uma vez. Ah, então extrapolou a regra federal. Justamente. O Supremo viu tudo isso como o Estado de Goiás entrando na competência da União para definir normas gerais sobre PMs e bombeiros. Artigo 22, de novo. Entendi. O STF mantendo a linha de organização nacional dessas forças. Bom, vamos agora para o Mato Grosso, a ADI 5303. Essa você disse que tinha mais detalhes, né? Era uma emenda à Constituição do Estado feita pelo Legislativo que mudava a eleição para os cargos de direção do TJ de lá. Instituía voto direto e paritário para todo mundo, todos os magistrados. Por que foi considerado inconstitucional? Esse caso é interessante porque teve inconstitucionalidade em 2 frentes, formal e material. Na formal, o problema já começou na origem. A proposta veio da Assembleia Legislativa, só que a Constituição Federal é clara. Artigo 96, proposta sobre organização do Judiciário, tem que partir do próprio Tribunal de Justiça. É a chamada reserva de iniciativa. Ah, é. A iniciativa era viciada, então. Exato. E tem mais. Regra de eleição interna do tribunal é matéria do Estatuto da Magistratura, né? E isso, pelo artigo 93 da Constituição, tem que seguir lei complementar nacional. Hoje, a LOMAN. A emenda estadual criou um sistema diferente do modelo federal. Então, mesmo com uma intenção que talvez fosse democrática, a forma e a competência já derrubaram a norma. Precisamente. E aí a gente entra na inconstitucionalidade material. Essa emenda mexeu diretamente na autonomia administrativa e organizacional dos tribunais. Essa autonomia, garantida pela Constituição, inclui poder eleger seus dirigentes conforme as regras nacionais. A interferência do legislativo estadual nisso foi vista como ofensa à separação dos poderes. Um equilíbrio delicado, né? Autonomia do Estado versus regras nacionais e separação de poderes. Exatamente. É importante dizer que o STF modulou os efeitos, tá? A decisão vale daqui para frente, ex nunc.
As eleições que já aconteceram com base na emenda foram mantidas para não causar instabilidade lá no TJ. Ah, bom. Uma medida para preservar a segurança jurídica ali. E para a gente fechar o bloco, vamos para o Paraná. AR 1462538. Juros de mora em precatórios parcelados, certo? Artigo 78 do ADCT. Como ficou essa história quando a Fazenda Pública não paga a parcela no prazo? Certo. A primeira turma decidiu que sim, podem incidir juros de mora sobre as parcelas do precatório que não foram pagas no prazo. Mas tem um detalhe importante, o tal período de graça constitucional, que é aquele tempo entre a expedição do precatório e o fim do ano seguinte, né? Sim, o prazo que a Fazenda tem para incluir no orçamento. Isso. Se a parcela vence e não é paga dentro desse período de graça, os juros só começam a contar depois que esse período acaba. Agora, se o vencimento da parcela é depois do período de graça, e aí sim atrasa, os juros correm desde o vencimento mesmo. Entendi. Tem essa diferença dependendo de quando vence a parcela em relação ao período de graça. Exato. Segue a linha do tema 132 da repercussão geral. Tenta equilibrar o direito de quem tem a receber com as regras de pagamento dos precatórios. Bem esclarecedor, especialmente essa dinâmica aí do período de graça. Bom, passamos por temas bem variados hoje, né? Competência legislativa, organização de forças de segurança, do judiciário, regime de precatórios, decisões complexas, mas que mostram bem como o STF atua nessas questões de federalismo, administração pública. É esse tipo de análise, sim, mais a fundo que a gente busca trazer aqui no Juris 360 Lab. Então, se essa conversa foi útil, se agregou algo ao interesse pelo direito, fica o convite para se inscrever no canal Juris 360 Lab, ativar as notificações e, claro, aquele like sempre ajuda nosso trabalho a continuar. Muito obrigada pela atenção e pela companhia. A gente espera todo mundo na nossa próxima análise aqui no Juris 360 Lab.